Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que me acompanha aqui neste canal, você vai perceber que nada está perdido. Talvez você que me ouve agora, você não está atravessando os seus melhores momentos. Isso seja na saúde, seja no seu comércio, seja na empresa, seja no momento familiar, seja no casamento. Talvez você não está atravessando o seu melhor momento. E o fato de você não estar atravessando o seu melhor momento, muitas vezes o diabo sopra de que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não tem força o suficiente. Mas se você observar aqui esta mensagem, você vai ver que nada está perdido. O fim sempre será de vitória no nome de Jesus. Olha o que diz aqui a mensagem em Isaías 38:10, diz assim: Eu disse em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. O rei Ezequias, ele estava atravessando um momento na sua vida que não era dos melhores. E esse momento que ele estava atravessando, o diabo havia convencido ao rei Ezequias de que ele estava roubado do resto dos seus anos, de que era daquilo ali para pior e não melhor. E o rei Ezequias pensou exatamente como o diabo havia soprado, por isso que ele usou esse termo aqui: hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Ou seja, pensava o rei Ezequias que estava tudo perdido. Pensava o rei Ezequias que não tinha mais uma solução para o seu problema. Pensava ele que seria dali para pior e que não havia uma melhora. O que ele não sabia é que o que ele estava passando era Deus lhe preparando para que ele vivesse uma nova história a partir do problema que ele estava enfrentando. Como você que me ouve agora, eu acabei de dizer que não tem nada perdido. O que precisa é você confiá-lo, a sua causa, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Por que Ezequias usou esse termo? Porque Ezequias está tentando resolver o problema do jeito dele. Ele está tentando solucionar o problema na força do seu braço. E quanto mais ele tenta, pior fica a situação. Tem coisas, queridos, que não é na força. Tem coisa que não é o médico que vai fazer. Tem coisa que não é o advogado que vai resolver. Tem coisa que não é o gerente do seu banco. Tem coisa que não é o juiz, não é o político, não é o promotor. Tem coisa que só a mão de Deus faz. Talvez você está tentando resolver algo e quanto mais você tenta do seu jeito, pior está ficando, está saindo do teu controle, saindo do teu domínio. E normalmente quando algo começa a sair do nosso controle, começa a bater o desespero. Quando as coisas começam a sair do nosso controle, há momento que entramos em desespero por aparentemente ficar sem solução, ficar sem saída. Isso quando a gente tenta resolver do nosso jeito, talvez é o que está te acontecendo. O que precisa é você confiar a sua causa, independente da qual seja ela, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Aquilo que o médico não pode fazer, Deus ele pode fazer. O que o advogado não pode fazer naquela causa, Deus ele pode entrar nessa causa e te dar vitória. O que o juiz não pode fazer, Deus pode inverter qualquer sentença contrária e te trazer a libertação. Independente de qual seja a tua causa, não aceite ninguém colocar um ponto final numa história que está apenas começando. Ezequias aqui, quando o diabo soprou, ele estava colocando um ponto final na sua própria história. Ele estava achando que era o fim. Ele estava achando que não tinha mais jeito. Tanto que ele disse: hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Ou seja, está tudo perdido, não tem mais jeito. Percebe, Ezequias está tão desanimado, está tão fragilizado. O rei Ezequias aqui está tão para baixo que ele está pensando: a minha vida é uma causa perdida, roubado estou do resto dos meus anos. Ou seja, não tem mais jeito, não tem mais solução. É disso para pior. Ele pensou dessa maneira. Percebe que o desânimo está levando o rei Ezequias a colocar um ponto final na sua própria vida, na sua própria história. Mal sabia ele que ainda havia muita coisa boa para lhe acontecer. Como você que me ouve, há muita coisa boa para te acontecer. Não deixe ninguém
Ninguém colocou um ponto final onde Deus não colocou. Talvez, como mencionei anteriormente, você está atravessando um momento que não é dos melhores e o diabo, pessoas, está apostando que você não vai conseguir. Está apostando que você não vai sair dessa. Está apostando que você não é capaz. Mas eu vim te dizer, você pode. Você é forte. Você consegue. Você é capaz. Sabe por quê? Porque essa luta não é tua. Essa luta é do Todo-Poderoso. O momento que você está atravessando é apenas o início de uma nova história que você vai viver. É apenas o início de uma nova história a qual Deus escreveu para que você viva ela. Então, se for uma história que Deus escreveu, ninguém, como disse Jó, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém, nem o homem, nem o adversário, não pode jamais colocar um ponto final onde Deus não colocou. Então, não aceita o que quer que seja com relação às derrotas da vida, como muitos aceitam. Muitas vezes o médico fala, eu não consigo fazer. Tem pessoas que entram em desespero. Tem pessoas que acham que é o fim. Muitas vezes é caso na justiça, o advogado não pode resolver, tem gente que dá como perdida. Muitas vezes é o filho que está nas drogas, tem gente que diz assim, vai morrer usando droga. Muitas vezes é alguém que bebe, outro olha e diz assim, vai morrer bebendo. Não, Deus pode intervir, Deus pode tirar das drogas, Deus pode tirar da bebida, Deus pode entrar naquela casa da justiça, te dar vitória, Deus pode curar, fazer o que o médico não pode. Deus é Deus do impossível. Nunca desista, nunca coloque um ponto final, nunca aceite que ninguém coloque um ponto final numa história que está apenas começando, uma história de vitória, uma história de mudança, de conquista, de realização, ou é uma história que Deus escreveu, e aquilo que foi escrito por Deus foi escrito. Ninguém pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. Veja que a partir do versículo 14, ele achou no versículo 10 que estava tudo perdido. Como a andorinha ou o grou, assim eu chirleava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Percebe que o rei Ezequias chegou a um ponto que ele estava esgotado. Ele estava cansado. Ele já tinha tentado de todas as maneiras. Talvez você que me ouve, você já tentou de todas as formas. Você já bateu em todas as portas. Você já gastou. Você já lutou ao ponto de perder suas forças. Ezequias tinha feito isso. E o problema não tinha resolvido. Sabe por quê? Porque ele estava tentando do jeito dele. Mas no final do versículo 14 ele diz, ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Em outras palavras, aquilo que o médico não pode, o Senhor pode. Onde a minha mão não alcança, a sua mão alcança. O que o advogado não pode fazer, o Senhor pode fazer. O que não está ao alcance dos homens, está no teu alcance. O que não está no meu controle, ainda está no controle das tuas mãos. Ele pediu que Deus respondesse por ele, que Deus agisse, que Deus intervisse na sua causa. Talvez você é um lojista, você é um empresário, algo semelhante, e o teu negócio não tem ido tão bem. E o diabo está apostando que vai quebrar, que vai fechar a tua empresa, que não vai dar certo. Deixa Deus agir na tua causa. Para de levar na força do braço. Quanto mais você tentar na força, pior fica. Mas se você confiar nas mãos daquele que pode todas as coisas, ele vai trazer providência ou solução para o teu problema. Se você deixar Deus responder por você daqui para frente, o que estava dando errado vai dar certo. Se você deixar Deus cuidar de tudo que é seu daqui para frente, você vai perceber que daqui para frente vai dar um salto, as coisas vão começar a acontecer, e as coisas que aparentemente estavam perdidas, você vai perceber que não há nada perdido quando confiamos nas mãos da pessoa certa. Ezequias, a partir daqui as coisas vão mudar, porque aqui ele vai confiar nas mãos da pessoa certa, dizendo assim, Senhor, responde tu por mim. Em outras palavras, eu não posso, mas o Senhor pode. A minha mão não alcança, mas a tua mão, Senhor, alcança. Aquilo que eu não consigo, o Senhor pode fazer por mim. Ele confiou a sua causa nas mãos daquele que pode todas as coisas. Quando ele confiou a causa dele nas mãos daquele que pode todas as coisas tornou-se favorável ao rei Ezequias. Daqui para frente vai dar certo. Olha o 15 para finalizar. Que direi? Como prometeu, assim me fez. No versículo 10 eu achava que estava tudo perdido. No versículo 10. Mas no 15 ele está dizendo, que direi? Como prometeu, assim me fez. A situação que parecia fora de controle, o que parecia estar perdido, agora Ezequias já está encontrando a solução. O que parecia estar dando errado, agora já está dando certo. As coisas que pareciam estar perdidas, já não está perdida mais. Por quê? Porque até então Ezequias estava tentando do jeito dele. Mas ele disse, Senhor, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Percebe que aquilo que não estava no controle de Ezequias, estava no controle do Todo-Poderoso. O que Ezequias não pôde resolver,
A mão de Deus resolveu para ele. E a partir de que momento Deus resolveu para Ezequias? Quando ele pediu que Deus intervisse na sua causa. Quando ele disse, Senhor, responde tu por mim. Em outras palavras, não adianta eu levar na força do meu braço. Tem coisa que não é na força. Tem coisa que só funciona pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que direi, como prometeu, se me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. No versículo 10, ele achou que estava roubado, né? Do resto dos seus anos, no versículo 10. No final do versículo 15, ele está dizendo, né? Passarei tranquilamente por todos os meus anos. Agora ele vai viver tranquilamente. Agora ele vai ter paz. Agora dias melhores virão. Dias de vitória, dias gloriosos. Ou seja, o melhor de Deus estava por vir. Uma nova história, algo novo, algo sobrenatural. Dias vitoriosos estavam por vir na vida do rei Ezequias. Ele achou que estava tudo perdido, porque era ele que estava tentando do jeito dele. Mas agora que ele disse, responde tu, Senhor, por mim. Aí ele disse, passarei tranquilamente por todos os meus anos. Ou seja, a partir do momento que Deus respondeu pelo rei Ezequias, houve tranquilidade. As coisas tornou-se favoráveis a Ezequias. O que estava dando errado voltou a dar certo. As coisas que não andavam voltou a andar. O que parecia estar perdido acabou de ser resolvido, porque a providência acabou de chegar. Confie nas mãos de Deus a tua causa, independente da qual seja ela. E você vai ver que a providência está mais perto do que você imagina. Confie sua causa nas mãos de Deus e não tem nada perdido. Não deixe ninguém colocar um ponto final onde Deus não colocou. Ezequias aqui, quando o diabo soprou, ele estava desanimado. Ele achou que estava perdido. Mas agora que ele confiou sua causa nas mãos do Todo-Poderoso, ele está dizendo assim, passarei tranquilamente pelo resto dos meus anos. E daqui para frente vai ser de vitória. Daqui para frente dias melhores virão. Dias gloriosos virão. Porque ele confiou sua causa nas mãos da pessoa certa. Então não tem nada perdido. Não aceite ninguém colocar um ponto final onde Deus não colocou. Porque a história da tua vida está apenas começando. E ainda há muita coisa boa para te acontecer no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome de Jesus.